Meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente dia para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, que hoje cada um de nós possa ter um dia de muita alegria, um dia de muita paz e também um dia de muita serenidade em nosso coração. E que hoje, meus irmãos, a todos os momentos que a gente tiver que enfrentar no nosso dia, que nós coloquemos a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar. Que tudo que a gente tiver que passar hoje, toda decisão que a gente tiver que tomar, tudo que a gente tiver que resolver, que coloquemos a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar. Coloquemos também a Jesus antes de todas as nossas decisões. E bom, meus irmãos, que o Cristo também esteja presente aqui, iluminando o nosso coração, neste nosso momento de reflexão diária. E hoje, meus irmãos, nós vamos convidar a todos para refletirmos juntos a passagem do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que se encontra no item 4 deste capítulo. E esta passagem, meus irmãos, ela vem nos falar sobre a missão de ser espírita. A missão de todo o coração, de toda a alma que se colocou de toda a tua força a buscar viver a doutrina espírita. Então é uma passagem muito bonita, que tem muito a nos ensinar. E hoje, para a gente falar sobre ela aqui, gostaríamos de contar uma história. Uma história que acredito que vai ilustrar muito bem para todos nós uma das tantas missões de ser espírita. E essa história, meus irmãos, ela é contada e também protagonizada pelo nosso querido Chico Xavier. Há uma obra, meus irmãos, que se chama Chico Xavier, Diálogos e Mensagens, é esta obra aqui, na qual foi reunida entrevistas que o nosso amado Chico realizou. Entrevistas ali que ele deu mesmo. Então eles reuniram ali as perguntas e as respostas que Chico ia dando aos entrevistadores e aqui desenvolveram esta grande obra de aprendizado e de esclarecimento para todos nós, porque afinal as palavras do Chico são verdadeiros fachos de luz também a nos guiar. Uma alma tão iluminada, uma alma também tão evoluída, coração tão humilde, nós temos muito que aprender ainda com Chico. Então, meus irmãos, para falar sobre missão de ser espírita, nós vamos lá para a página 123 desta obra aqui, Diálogos e Mensagens de Chico Xavier. E aqui nessa página 123 nós teremos uma história. E eu gostaria de realmente ler esta história para ser o mais fiel possível ao que Chico Xavier conta. Então, gente, eu vou estar lendo aqui e é o próprio Chico que conta esta história. Ele conta e é ele que participa e protagoniza essa história. Ele vai contar o seguinte. Em 1939, desencarnou um de meus irmãos, José Cândido Xavier, deixando sob nossa responsabilidade a viúva com 2 filhinhos. Então, olha só, em 1939, Chico vai nos contar que o irmão dele, José Cândido Xavier, desencarnou e deixou uma viúva e 2 filhinhos sob o cuidado de toda a família. Chico continua. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinária, humilde e bondosa. Em 1941, ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo e vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã muito do coração, estava conosco em casa, doente,
e o caso dela se agravou, requerendo uma internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte, com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Meus irmãos, antes de continuar aqui essa história que Chico está nos contando da própria vida dele que aconteceu, olha só, depois de alguns anos que o irmão dele faleceu, a tua cunhada, cunhada de Chico, ela ficou doente, muito doente, gravemente doente mentalmente. E certa feita, ela ficou tão grave que necessitou que ela fosse internada em um hospital que é dedicado à saúde mental. E olha só, foi lá em Belo Horizonte, digamos assim, que pertinho aqui de nós, não é mesmo? E Chico vai continuar contando. Acompanhei minha cunhada, a quem sempre dispensei muita consideração e carinho. E ao interná-la na casa de saúde mental, observei o estado de muitos enfermos que ali estavam. Naturalmente, abrigados com muita segurança, com muita proteção e com muita assistência. Voltei para casa, com o coração muito abatido. Já era noite. O segundo filho de minha cunhada, com o meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava e eu me enterneci muito ao ver o pequenino sem a presença materna. Sentei-me e comecei também a chorar. As lágrimas vieram-me aos olhos ao lembrar do meu irmão, desencarnado, ainda moço, a viúva, tão cedo também, numa prova tão difícil. Na incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que minha dor era muito grande. Achegou-se então a mim o espírito de nosso amigo Emmanuel. Meus irmãos, olha só, vamos acompanhando aqui. Chico passou por tudo isso e depois, quando ele retorna para casa, ele encontra com o teu sobrinho e o teu sobrinho, ele é paralítico. E esse sobrinho, que ainda é criança, chora rogando pela mãe. Só que a mãe está internada numa clínica de saúde mental em outra cidade. Então Chico ele se vê ali naquela situação com saudade, digamos assim, com lembranças do irmão que desencarnou ainda moço, da prova difícil que a cunhada estava enfrentando e também da situação do teu sobrinho tão novinho ali chorando em busca da mãe. Então Chico ele senta e começa a chorar também. Ele chora com essa situação. E eis que Emmanuel, o espírito Emmanuel, grande guia de Chico, mentor espiritual de Chico, vai até Chico, aparece lá. E olha só o que Chico Xavier vai nos contar o que aconteceu. Emmanuel se aproximou e perguntou-me por que eu chorava. Contei-lhe que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada numa casa de saúde mental em condições assim tão precárias. Não, disse ele, Emmanuel, meus irmãos, você está chorando é por teu orgulho ferido, Chico. Você aqui tem sido instrumento para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhoria de muitos desequilibrados. Quando aprouve ao Senhor que a provação viesse debaixo do teu teto, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigada a recorrer à assistência médica. O que, aliás, é muito natural. Uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício é uma casa de Deus também. Você não deve ficar assim. E, meus irmãos, vou fazer só um comentário. Olha as palavras de Emmanuel aqui para Chico, porque pensemos, né, meus irmãos, Chico, como diz, né, ele foi um instrumento realmente, com as suas tantas faculdades mediúnicas tão bem desenvolvidas com Jesus. Chico ele foi um instrumento ali de cura para muitos irmãos, de auxílio ali da cura, né, de alguns casos de obsessão, de muitos desequilíbrios emocionais. Então Chico ele
Ele estava ali realmente ajudando muitas pessoas a se reequilibrar emocionalmente na alma e de muitas doenças. E eis que, debaixo do próprio teto dele, acontece um caso em que ele não pode ajudar, não consegue ajudar. Veja, ele auxilia tantos de fora, mas eis que chega uma prova bem na família dele. E ele se vê ali sem saber como agir, porque é aquela questão, meus irmãos. Nós, todos nós, somos apenas instrumentos. É Jesus que permite as curas. É Jesus que permite o reequilíbrio de muitos irmãos. O médium, ele é apenas um instrumento. E os espíritos, os bons espíritos que ali trabalham também, eles vão obedecer à ordem de Jesus. Então, há muitos casos, meus irmãos, há muitos casos que que a cura do espírito, não a cura da carne, a cura do espírito será realmente passar por aquele momento difícil. Vejamos bem. Então, às vezes a gente acha, não foi me permitido ser curado, não foi me permitido retornar ao equilíbrio. Como Chico aqui, né, na própria família dele, um caso acontece e ele não vê, né, como que eu posso ajudar. Então, às vezes, aquela situação não é que não foi permitido não ser curado, não foi permitido não ser resolvido espiritualmente falando, mas é porque a cura espiritual está justamente em passar por aquele momento desafiador. Vejamos bem, a cura espiritual está por passar por aquele momento. A gente não sabe. E se o nosso espírito pediu realmente, eu preciso passar por isso. Eu preciso passar por essa situação na Terra. Então, por mais que eu recorra ali a tratamentos X e Y, eu preciso passar por essa situação, porque se eu não passar por esse desafio, por essa prova, meu espírito não aperfeiçoa. Então, já pensou se foi a gente que pediu para não permitir que, às vezes, algumas condições nossas fossem facilitadas nas nossas provas? Pensemos sobre isso hoje. Então, meus irmãos, vou continuar aqui a história, olha só. Então, Emmanuel diz, não, Chico, você tá chorando é porque tá com orgulho ferido, porque você ajuda tantas pessoas e quando acontece debaixo do seu teto, você tem que recorrer à matéria, porque a vida espiritual não consegue solucionar esse problema, não pode solucionar esse problema. Olha só. Então, Chico continua contando. Disse-lhe, então, que eu concordava e pedi-lhe, como um espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, pois a criança, o seu segundo filho, era paralítico e aquele choro atestava a falta que o pequenino sentia dela. Ela voltaria, me afirmou Emmanuel. Mas aquele ela voltaria poderia ser depois de muito tempo, o que de fato aconteceu só depois de 2 anos. Eu queria que ela voltasse depressa e disse isso impaciente a Emmanuel. E Emmanuel vai dizer: imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça. E ela, como sendo uma pessoa incursa, ela, a cunhada, tá, meus irmãos? Como sendo uma pessoa incursa em determinada sentença da justiça. Eu sou seu advogado. E você, Chico, é serventuário no palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar ou para cumprir o processo? E Chico vai responder: para cumprir. Porém, continuei chorando por observar que o assunto era mais grave do que pensava. E por que você continua chorando? Disse Emmanuel a Chico. E Chico vai responder: querendo me agastar muito, indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa, diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso, eu disse a Emmanuel: estou chorando porque, afinal de contas, o senhor precisa saber que ela é minha irmã. E, meus irmãos, antes de eu continuar aqui lendo, qual vai ser a resposta de Emmanuel, já caminhando para o final da nossa história, vamos só pontuar algumas partes importantes aqui. Então, Chico, depois no meio dessa conversa com Emmanuel, ele vai contar que ele então pediu para Emmanuel
Emmanuel, por favor, então retorna a minha cunhada para casa, para ela poder ficar junto do filho. E Emmanuel vai afirmar, olha, ela vai voltar para casa. Só que Chico achava que fosse já no dia seguinte e logo mais, porque Chico estava com pressa que ela retornasse. Só que ela vai voltar para casa depois de 2 anos. E sabe, meus irmãos, isso aqui também me lembra muito que o tempo na vida espiritual é muito diferente do tempo na matéria. Então, igual Emmanuel diz, ela vai voltar. Só que pra gente, às vezes, já é amanhã, já é no dia seguinte, já é logo mais. Mas às vezes, olha, é 2 anos de espera, trabalhando a paciência. E eis que Chico ele ainda continua um pouco incompreendido, porque ele continua chorando. E Emmanuel vai perguntar, mas Chico, por que você ainda está chorando? E Chico diz, olha, eu tô chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Ela é minha irmã. E Emmanuel vai trazer uma resposta aqui, meus irmãos, que é para todos nós. Olha só, ele vai responder isso a Chico. Olha, eu me admiro muito, Chico, porque antes dela, você tinha lá dentro, naquela casa espírita, 300, me desculpe, naquela casa, 300 irmãs e nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você quer mesmo seguir a doutrina que professa, ao invés de chorar por sua cunhada, tome o seu lugar ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua nossa irmã, exercendo assim a fraternidade. E Chico vai encerrar dizendo: esta foi uma lição que eu não posso me esquecer. Bom, meus irmãos, olha que lindo, porque Emmanuel diz assim, Chico chora e diz, não, mas eu tô sofrendo porque aquela é minha cunhada, ela é minha irmã, e ela tá doente, eu tô sofrendo com essa situação. E Emmanuel diz, olha, Chico, há pouco tempo tinha 300 irmãs também, né, 300 almas lá dentro daquela casa, porque aqui a gente pode imaginar como se fosse como se é, né, a casa espírita em que Chico servia, e ali se reuniam muitas e muitas centenas de pessoas em busca de uma palavra de esperança, de uma carta psicografada, de uma palavra de consolação. Ali se encontrava na casa espírita que Chico servia muitas almas em profundo sofrimento, meus irmãos. Então, todos os dias, Chico ele fazia esse atendimento, esse trabalho fraterno tão lindo de auxiliar pessoas que estavam ali com uma profunda dor. E Emmanuel diz, nossa, Chico, tem 300 irmãs, né? 300 irmãos ali dentro daquela casa que já passou e eu nunca vi você chorar por nenhum dessa forma. E Emmanuel traz uma lição aqui, ó. A dor Xavier, ou seja, a sua dor, Chico, ela não é maior do que a dor do próximo. Vejamos bem. A dor não é maior que a dor de toda a família que também tem um doente. E ele fala, se você quer mesmo seguir a doutrina que professa, ou seja, a doutrina espírita, ao invés de chorar por tua cunhada, tome o teu lugar ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua nossa irmã, exercendo a fraternidade. E aqui, meus irmãos, essa história é o próprio Chico Xavier que conta nesta obra. Ele conta de uma forma que eu digo muito humilde, porque uma grande lição para todos nós, porque Emmanuel diz, se você quer realmente continuar nessa doutrina que você professa, é necessário viver a fraternidade. E esta, meus irmãos, a fraternidade é uma virtude que é uma missão de todo espírita buscar viver fraternidade. Olhar a todos como irmãos. Se compadecer da dor do próximo, não somente o próximo que faz parte da nossa família de sangue, mas se compadecer, estar pronto para ajudar a todos os nossos irmãos. Olha só, que o mesmo carinho,
que o mesmo amor, que a mesma empatia que nós temos por aqueles que formam um lar conosco, que são da nossa família de sangue, que esse mesmo amor que a gente tem por eles, que também tenhamos para com todos os nossos irmãos ali dentro de uma casa espírita. Para todos aqueles que também ali estão sofrendo, estão passando por um problema, estão passando por uma dificuldade e vão até a nossa casa espírita em busca de esperança e de consolação. Que a gente também tem esse olhar de amor para com eles. E não só para com eles, mas para com todos os nossos irmãos da terra, da vida eterna. Porque esse é o grande ensino para todos nós. Uma das missões de ser espírita é buscar cada dia mais trabalhar em nosso coração, viver a fraternidade. Esse olhar de irmãos para com todos. E essa história de Chico é uma grande lição para todos nós, meus irmãos. Bom, eu vou convidar a todos para a gente encerrar o nosso evangelho deste sábado, encerrar com Jesus em nosso coração, buscando viver cada dia mais a fraternidade, ter um olhar indulgente de amor e de respeito para com todos, sem distinção, meus irmãos, pois todos somos filhos de Deus. Bom, que hoje possamos ter um dia de muita paz e lembrar que esta é uma mensagem que foi feita do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós, meus irmãos, que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e que assim seja.